Boa noite a todos, então, acho que a gente já pode pensar em dar início, então, ao nosso primeiro bloco de cursos, né? Para quem acompanhou, a gente teve uma sequência de 6 palestras sobre 6 temas diferentes dentro do projeto Histórias de Ensinamento e Sabedoria, que é um projeto do nosso núcleo de pesquisas, que se chama NUR, Núcleo de Pesquisas em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental. Para quem não me conhece ainda, quem está entrando agora, eu sou a professora Cecília Cavaleiro, né? E nós, então, estamos desenvolvendo esse projeto, que contou com uma primeira fase de 6 conferências, e agora está contando, então, com uma segunda fase, que serão 6 blocos para o trabalho diretamente com as histórias de ensinamento das mais diferentes tradições. Então, a gente vai ter 2 blocos sobre o judaísmo, o primeiro e o último, né, com o professor Rubem. A gente vai ter, a seguir, um bloco sobre China, né, com o professor Luiz Fernando, que está presente, parece aqui. A seguir, então, a gente teria um outro bloco sobre a tradição oral árabe, em geral, com o professor Jamil Iskandar, né? A seguir, um bloco sobre as histórias de ensinamento, como elas são trabalhadas dentro do sufismo, que seria comigo, né? E depois retorna o professor Luiz Fernando com a tradição japonesa, e o professor Ruben, então, vai fechar com a reelaboração dessas histórias a partir do racidismo da Europa Oriental e do Norte. Ok? Então, mais ou menos o nosso projeto, ele consiste nisso, e depois desses blocos, a nossa ideia seria partir para uma tentativa de reelaboração um pouco dessas histórias, ou adaptando a linguagem, ou passando para outras linguagens, ou adaptando ao nosso mundo atual, às nossas circunstâncias atuais, ou seja, a gente abriu uma discussão e um trabalho, que aí é o trabalho que os alunos vão fazer, né, de adaptação, então, desse material que foi exposto durante esses 6 blocos, ou algum bloco especificamente em que as pessoas se sintam mais à vontade, ou tenham digamos, se associado mais, né, ou se relacionado mais por alguma razão. Então, a gente proporia um tipo de trabalho que seria a adaptação, então, dessas histórias para o momento atual, e como a gente poderia utilizar essas histórias no nosso mundo, o que elas podem trazer para o nosso mundo hoje, nesse momento histórico, que é bem diferente do momento em que essa tradição foi concebida, né? A gente já vive num mundo totalmente baseado na escrita, e a grande parte dessa tradição é oral, por exemplo, né? A gente vive num mundo muito intelectualista, e grande parte dessas histórias, elas nos levam a um direcionamento prático, né? Muito mais do que intelectual. Então, são certas peculiaridades que essas histórias têm, né? Até no modo de pensar, no modo de se construir, no objetivo das histórias, na forma como elas são construídas nas diferentes tradições, né? Que seria interessante a gente observar e ver o que a gente pode trazer disso para a nossa realidade, para o nosso mundo, e como a gente pode contribuir, até eventualmente adaptando essas linguagens a algum outro tipo de história. Pode ser vídeo, pode ser música, pode ser qualquer coisa que a gente possa criar em cima, então, desse material que a gente está apresentando. O projeto como um todo, então, consiste nisso, né? E a partir de hoje, então, nós damos início a esses blocos, né, das histórias, especificamente de cada tradição. E quem vai inaugurar, então, é o professor Rubem, né, com a tradição talmúdica e midrástica das histórias de ensinamento. Então, eu passo já a palavra para o professor Rubem, porque eu acredito que a maior parte dos alunos já estejam aqui participando e já estejam online. Então, muito obrigada a todos, mais uma vez, pela participação. Agradeço a todos pela participação nesse nosso projeto, né? Parece que as pessoas estão gostando, né? Porque temos bastante inscritos a cada evento,
né? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso ambiente virtual, mais uma vez, né? E passo a palavra, então, para o professor Rubem. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas. Não cheguei a ver se a maioria são mulheres ou são homens, mas tanto faz, na verdade. Vamos dizendo de vez em quando em termos femininos e masculinos, e desse modo seremos mais próximos do que deveria ser nossa linguagem. Na nossa palestra introdutória, lá atrás, nós apresentamos um pouco o mundo das fontes judaicas e do pensamento judaico, como ele é construído por filosofia por um lado e mística por outro. Entre as fontes se encontrava, primeiro de tudo, a Bíblia, né? E a Bíblia no judaísmo é o que no cristianismo é chamado de Antigo Testamento, praticamente todos esses livros, com algumas diferenças na ordem. A edição cristã geralmente organiza alguns dos livros de um modo um pouco diferente da edição judaica, mas são mais ou menos os mesmos. E tem também a diferença de que alguns dos livros que na Bíblia hebraica ficaram fora do cânon, não por isso não se leem ou não são importantes ou não se estudam, mas não estão dentro do que é considerado de Bíblia, como, por exemplo, Ben Sira, ou Macabeus, ou Judite, que aparecem em alguns das edições cristãs. Para a canonização judaica, esses são chamados de livros apócrifos. Mas fora disso, em termos gerais, o que no cristianismo se chama de Antigo Testamento é o que se conhece como Bíblia. Imediatamente depois disso, vêm as fontes que nós chamamos de fontes rabínicas. E essas fontes rabínicas se dividem em duas etapas. A primeira etapa das primeiras gerações de sábios, esses sábios da época entre o século -1 e o século III, digamos, século I antes da era cristã e até o século III. Essa época tem como centro a terra de Israel, e esses sábios são chamados de Tanaim. E eles produzem principalmente duas obras. Uma com um teor mais legalista, chamada de Mishnah, e outra com um teor mais exegético, mais homilético, de comentários sistemáticos à Bíblia, chamada de Midrash. Depois do século III, começa uma nova etapa, mas as obras são parecidas no estilo. Os sábios da época que vem depois do século III até o século VI estão divididos em dois centros geográficos, um na Babilônia e outro na terra de Israel. O centro da Babilônia era muito maior e os grandes sábios estavam lá, mas os sábios de Israel também fizeram sua parte, e alguns poucos viajaram de um lado para outro em algum momento da vida. Isso veio em decorrência da destruição do Segundo Templo e do exílio imposto aos judeus pelos romanos. Bem, então, esses sábios da segunda época, entre o século III e o século VI, são chamados de Amoraim. E eles também produzem duas grandes obras, uma mais legalista, que é um comentário sistemático à obra de seus predecessores, aquela Mishnah, e esse comentário sistemático acontece em forma paralela nos dois centros, tanto em Jerusalém, tanto na terra de Israel quanto na Babilônia, e esse comentário sistemático à obra de seus mestres, dos sábios anteriores, dos Tanaim, que chamamos, se chama de Gemara. Né? E aí temos, então, duas Gemarot, o plural é Gemarot, a de Babilônia e a de Israel. A edição
dessa Mishnah junto com a Gemara, ou seja, da obra dos sábios da primeira época, do século -1 e 3, junto com a discussão dos alunos deles, ou seja, os Amoraim, tanto na Babilônia quanto em Israel, se chama de Talmud. Repito, então, o Talmud nada mais é do que a edição da Mishnah, a obra dos sábios da época entre -1 e 3, e os comentários sistemáticos, as discussões enormes que fizeram gerações de alunos desses sábios do primeiro período. As gerações dos alunos são do segundo período, eles se chamam Amoraim, e eles, esse comentário sistemático que eles fizeram se chama de Gemara, a edição da Gemara e da Mishnah juntas se chama de Talmud. Quando essa edição inclui somente a Gemara babilônica, então se conhece isso como Talmud babilônico. Quando essa edição contém apenas os comentários dos sábios que ficaram na terra de Israel, então essa obra que compõe a Mishnah e a Gemara se chama de Talmud Jerosolomitano, o Talmud de Jerusalém. O Talmud babilônico é o Talmud por excelência. Quando não se especifica qual é o Talmud ou qual estamos falando, sempre é o babilônico. Esse é maior, é mais completo, é mais detalhado, tem um comentário sistemático a toda a Mishnah, a todos os tratados da Mishnah, e o Talmud Jerosolomitano é menor, as discussões são menores, o sistema é menor e somente discutem alguns dos tratados da Mishnah. Por isso, quando não se trata do Talmud babilônico, então se especifica Talmud Jerosolomitano. Estes sábios do segundo período, os que chamei de Amoraim, e que estavam nos dois centros, o centro em Jerusalém e o centro na Babilônia, além de ter comentado sistematicamente a Mishnah, o trabalho legalista, de teor legalista sobre a lei judaica, e com isso feito o Talmud, também eles, assim como seus predecessores, fizeram um Midrash, que é um Midrash, é um comentário sistemático à Bíblia. Certo? Tínhamos dito que os sábios da primeira etapa fizeram essas duas obras, Midrash e Mishnah. Mishnah, teor legalista, Midrash, comentário sistemático à Bíblia. Os Amoraim, sábios da segunda época, também fizeram um comentário sistemático à Mishnah, mais legalista, mais casuística, e um comentário sistemático à Bíblia, chamado também de Midrash. Bem, o Midrash é um comentário sistemático, na verdade, não a toda a Bíblia, tanto o dos primeiros sábios quanto dos sábios da primeira época, quanto da segunda época. Se trata de um comentário sistemático apenas aos livros do Pentateuco. No caso dos sábios da segunda época, eles fizeram um comentário sistemático também aos 5 rolos, o que chamamos em hebraico Hamesh Megilot, 5 rolos. Que são os rolos? São os textos especiais que aparecem nos escritos, na terceira parte da Bíblia, certo? Aí temos o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o livro de Jó, e depois vem 5 rolos. O primeiro é o Cântico dos Cânticos, o segundo é Ruth, o terceiro é Lamentações, o quarto é Eclesiastes, e o último é Esther. Esses são os 5 rolos. Então, os sábios da primeira época apenas comentaram 4 dos 5 livros do Pentateuco. Os sábios da segunda época comentaram sistematicamente os 5 livros do Pentateuco e também as 5 Megilot, os 5 rolos.
E esse comentário sistemático a textos bíblicos se chamou de Midrash, somente no caso deles. Por quê? Porque esse é um comentário sistemático especial, completamente diferente, com uma metodologia iniciada por esses sábios. Este é o momento de explicar um pouco mais em profundidade o que é o Midrash. E daí, depois de explicar essas duas coisas, entraremos nos nossos textos de hoje. O Midrash é um modo único de explicar, de comentar a Bíblia, que não tem tradução, justamente porque é uma obra inédita, inusitada, nova, primeira. Até alguns analistas literários, existem aqui pessoas que vêm da área das letras, talvez poderão um dia embarcar nessa aventura. Existe quem caracteriza, do ponto de vista estilístico, o Midrash como um gênero, um estilo literário especial, único, específico. Esse Midrash, a tradução literal dessa palavra Midrash, podemos encontrá-la na palavra Drash, que significa exigir. Então, exegese poderia vir dessa palavra Midrash. Em que consiste esse método? É um método que eu diria, e vamos ver que comenta depois o Luiz Fernando, porque ele, além de ser um professor de filosofia japonesa e chinesa, é também psicólogo. Eu acho que a grande sacada, digamos, a grande particularidade desse método é que tem a coragem de colocar a subjetividade, de colocar o sujeito dentro do texto. O sujeito qual? O leitor. O leitor midrástico pega os textos bíblicos e exige deles o que sua subjetividade lhe diz que falta neles. Não é um leitor passivo. Não é um leitor indiferente. E, acima de tudo, não é um leitor que se contenta com dizer: isto é um assunto interessante. Que pena o que aconteceu com tal pessoa, com tal outro personagem. Ou o que será que aqui o autor está tentando dizer? Nunca. O leitor midrástico se coloca na cena. Ri, chora, morre, ressuscita com os autores, com os personagens. E, portanto, não se permite o luxo de simplesmente ler uma história incompleta, ou uma história injusta, ou uma história na qual algum dos personagens, especialmente Deus, não se comporta como esperado. Assim é como funciona o Midrash, então, para completar ou para responder tudo o que o texto exige e não resolve, ou tudo o que o leitor exige do texto e não encontra na literalidade dele, é que o leitor cria o Midrash. O Midrash, então, é uma leitura proativa, uma leitura criativa e uma leitura que faz questão de ser subjetiva. Eu, particularmente, gosto de uma outra forma de chamar o Midrash, que encontrei há muitos anos, quando eu estava no
não sei se no começo dos estudos, encontrei alguém que chamou o Midrash de renarrativa. Uma leitura renarradora, que narra de novo, que se permite criar, exigir, discutir, conversar com o texto. Bem, então, muitas vezes nós encontramos material midrástico no Talmud, na obra que teoricamente era somente para discutir leis. Muitas vezes encontramos isso, porque são os mesmos autores. E então, assim como eles comentam a Bíblia de um modo subjetivo, empático, repleto de patos, de entrega emocional, além de filosófica, desse modo, eles também observam, na outra obra, no Talmud, observam assim a lei e a vida. E por isso, muitas vezes, encontramos conteúdos midráshicos também no Talmud. As histórias que nós vamos estudar aqui são desse tipo. São textos de conteúdo midrástico que aparecem no Talmud. Muito bem. Contextualizado o tipo de material, até onde é possível. Claro que isso que eu acabei de dizer nesses primeiros, não sei quanto passou, 15 minutos, desde que começamos aproximadamente, sem contar todos os primeiros minutos de inscrição e entrada na sala, e segundos minutos introdutórios da professora Cecília, mais ou menos levamos uns 10, 15 minutos. Existem livros inteiros e seminários inteiros sobre contextualização desta literatura, sobre o que é o Midrash, o que é o Talmud, quem são esses professores e como eles funcionam. Mas nós fizemos aqui uma pequena introdução, porque nosso projeto aqui é a história em si mesma e a sabedoria que dela nós podemos extrair. Se esse fosse um curso de introdução à literatura talmúdica ou de história da época, então deveríamos nos demorar bastante mais nesta introdução. Bem, vamos então à nossa primeira história. Na verdade, nossa primeira história nós vamos introduzi-la com uma pequena pré-história. Porque nós, na verdade, o que vamos tentar fazer nestes 4 encontros é localizar, através dessas histórias, alguns temas centrais que tiveram a coragem de discutir esses sábios. E ver se isso contribui com alguma luz a nossas vidas. Como foi dito antes pela Cecília, que é a grande mentora de todo esse projeto, de todo esse NUR. E vão se preparando. Eu vi aí, pelos nomes, inclusive dos que não conheço, que vinculam a filosofia ou as religiões com outras coisas. Vi alguém que disse aí filosofia em maratonas, por exemplo. Eu sei que tem aqui psicólogos que têm dança meditativa, por exemplo, e assim por diante. Então, já falou Cecília que a ideia é levar esse conhecimento a diversas disciplinas. Então, sintam-se não somente permitidos, mas convocados a ver como, eventualmente, poderiam relacionar. Não sei se existe entre os participantes alguém que escreve roteiros de teatro ou de cinema, mas isso também poderia, imagino, que estar dentro do escopo do que falou a Cecília. Muito bem. Então, atentas e atentos todos os que poderiam depois ir traduzindo isso a outras disciplinas. Obviamente, disciplinas como literatura. Bem, o primeiro tema, então, que nós queremos tratar aqui é o tema da autoridade. Da autoridade e da revelação. Nós queremos nos perguntar, e eu proponho que, como escrevemos aí nas boas-vindas da plataforma do Google Classroom, que isto é uma viagem, isto é uma jornada. Estamos subindo todos a um veículo. Não é um avião e não é um barco.
é um veículo emocional, espiritual, intelectual. Então, eu quero propor que um dos elementos de nossa mala, de nossa mochila, ou de nossa... Não se diz bilhete, aí faltou a palavra em português, como se de nossa passagem, seja a pergunta: quem se revela a quem? Na famosa revelação com R maiúsculo. Existe um Deus que se revela. Existe um conteúdo, talvez, que esse Deus revela. Existe, talvez, a própria pessoa que se revela a si própria diante de um conteúdo, que se reconhece com a ajuda do conteúdo. Talvez a pessoa revela algum Deus, alguma divindade que ele tem, descobre, revela a si próprio isso, nessa experiência. Quem revela quem? Essa é uma pergunta extremamente importante, de todo ponto de vista. Psicológico, literário, religioso, histórico, científico. Porque, em função dessa premissa que vamos estudar, deveríamos, ou se supõe que, em função da resposta a essa pergunta, é que o leitor vai analisar aquilo que vai estudar. E poderá existir uma atitude pretendidamente extrema de objetividade, que diga: eu não preciso responder essa pergunta porque eu sou neutral, sou objetivo, sou um cientista. Não me interessa quem revela quem, nem quem sente quem, porque eu estou no texto. Bem sabemos que não é assim. Você estuda o texto a partir de suas premissas. Ninguém é um computador objetivo. Nem o computador, porque o computador tem as premissas de quem programou ele. Não existe uma ciência objetiva. E isso eu gosto de dizer que aprendi com cientistas empíricos, que não vêm de nossas disciplinas humanas. Prêmio Nobel da teoria dos jogos, de economia, israelense. Ele me disse, aqui em Brasil, ele visitou aqui no Brasil, e eu participei de alguns encontros com ele, e ele disse: não existe uma ciência mais subjetiva e manipuladora do que as ciências empíricas. Falo nós fazemos isso. Nós temos uma premissa e vamos pesquisar aquilo que pensamos a priori. Quando pensamos outra coisa, quando mudamos de tese, então vamos pesquisar outra. E buscamos os dados que vão nos ajudar na nossa tese. Pode ser que no caminho encontremos alguma outra conclusão, mas é muito difícil que encontremos outra conclusão. Porque geralmente estamos encaminhados, para o bem ou para o menos bem, pelas nossas premissas. E outro foi meu professor de estatística, que me disse: não existe uma ciência mais manipulativa e menos objetiva que a estatística. O estatístico determina qual é a pergunta, determina qual é a população que vai pesquisar, e então faz os gráficos. Isto só para dizer não que não exista a ciência, que não exista a pretensão da objetividade. Existe a pretensão, mas a realização dessa objetividade, duvido. Bem, aqui estamos diante de um texto que diz exatamente o contrário. Quanto mais colocarmos nossa subjetividade, mais possibilidade teremos, mais chance teremos de nos aproximar de alguma verdade. Aceitando que nunca vamos absorver e abraçar toda a verdade, se é que existe só uma verdade.
Então, por essas razões, é que eu volto à nossa pergunta, e é quem revela quem? Quem se revela no suposto ato da revelação? Que diz isso, então, a respeito da grande pergunta da autoridade? De quem é a autoridade? Dito isso, com isso em mente, vamos ver aquele pequeno texto que eu sugeri depois como texto complementar. Não sei se tiveram oportunidade de vê-lo, se as pessoas têm esse texto com vocês. Eu acredito, professora Cecília, que será de boa pedagogia. Que bom que vão respondendo que sim. Obrigado, porque não consigo ver a todos. Os que vejo estão dizendo que sim na tela, os que não vejo estão escrevendo. Muito bem, de qualquer modo, para ser gentil, vamos, como indicaria uma boa pedagogia, além de um bom rabinato, vou colocar o texto aqui para compartilhar, e daí vamos conseguir lê-lo. O texto eu o intitulei, porque o texto realmente está um pedacinho de uma conversa maior. As conversas talmúdicas justamente se caracterizam por falar de muitas coisas, não ao mesmo tempo, mas na mesma sessão. Tem que imaginar um grupo de sábios que vão falando de problemas de vizinhança e passam depois a problemas litúrgicos, e depois a problemas de gênero, e depois a problemas agrícolas, e voltam à economia, e continuam em filosofia, e depois em teologia, e depois resolvem uma lei prática. Assim funciona, e vão relacionando uma coisa com outra. Bem, aliás, isso também é o método específico deles. A forma em que o Midrash resolve seus problemas, especialmente suas exegeses, seus comentários à Bíblia, muitas vezes consiste em relacionar o versículo que quer ser explicado com um outro versículo de outro lado da Bíblia, que nada tem a ver com isso, mas que se relaciona por uma ideia comum, ou por uma palavra comum, ou por uma expressão comum. Aqui diz 3 horas, e aqui também diz 3 horas, não quer dizer que quando fala em 3 horas está falando do mesmo assunto. Aqui se trata de Moisés, e aqui também, então deve ser que isso está conectado. Então, conecta o versículo que quer estudar com outro versículo do outro lado, por uma ideia, ou um personagem, ou uma palavra comum. Esse segundo versículo com um terceiro, o terceiro com um quinto, e assim por diante, vai criando uma nova construção que transmite uma mensagem de valor. Então, as associações são amplas. Dito tudo isso, vamos então a ver esse primeiro texto que eu o chamei de Moisés visita Rabi Akiva. Tá bom? Todos, antes de irmos para lá, todos lembrarão quem é Moisés, suponho, né? O grande protagonista do Pentateuco, o libertador dos escravos do Egito. Aquele hebreu que foi criado no palácio, descobre mais para frente na sua vida que ele, na verdade, era filho de hebreus, descobre isso justamente quando descobre sua empatia pelos escravos, pelo outro. Eu acho que esse é o trecho mais comovedor e mais interessante de todo o Pentateuco. Se alguém me perguntar qual é para você o texto mais... esse. É um texto que não diz o suficiente. É um texto genial para o Midrash, e não é o texto que vamos ver agora. Na Bíblia, no Êxodo, capítulo 3, aparece a questão, o momento no qual Moisés se torna judeu, e é interessante porque o texto não explica como. Como Moisés descobre que ele é judeu? Não sabemos. Porque o texto não diz. Os filmes resolvem isso porque os roteiristas precisam resolver. Mas o texto do Pentateuco não
diz como Moisés descobre isso. O único que diz é que Moisés sai ao encontro de seus irmãos e vê no sofrimento deles. Os exégetas hebreus, ao longo dos séculos, decidiram que lá está a chave. Por quê? Porque quando ele sai ao encontro de seus irmãos, vê no sofrimento, se vê a si próprio no sofrimento deles. Ou seja, os adota como irmãos. E então se descobre como irmão deles. A empatia é a que o torna quem ele era de todo modo. O encontro com o outro, a identificação com o sofrimento do outro, faz com que ele se descubra como irmão desse outro. E o happy end, o maravilhoso finale, é que ele realmente era o irmão deles. Bem, então, Moisés é esse personagem bíblico que tira os hebreus da escravidão, depois de se descobrir como membro desse povo, mas ele já arriscou sua vida antes para impedir que um egípcio massacre um escravo. E esse Moisés, segundo os poucos dados que temos históricos, deveria ter vivido aproximadamente há uns 4.000 anos. Combinado? Rabi Akiva é um personagem do qual sabemos muito mais. Temos muitas mais evidências. Ele é morto nas mãos dos romanos, durante a invasão dos romanos à terra de Israel. Rabi Akiva era um dos sábios cujos alunos participaram na revolta de Bar Kokhba contra os romanos, que foi um massacre, que terminou muito mal. E Rabi Akiva é amarrado pelos romanos e queimado vivo. Então, nós sabemos que ele é dessa época. Ou seja, aproximadamente há 2.000 anos atrás. Ou seja, entre Moisés, se é que Moisés realmente existiu, entre Moisés e Rabi Akiva, temos 2.000 anos de distância. O título que eu coloquei lá, para alguns pode ser ótimo, uma jogada de marketing, porque aí a pessoa diz, mas como assim Moisés visita Rabi Akiva se viveu 2.000 anos antes? Então já vai querer lê-lo. E outros, depois de ler o texto, vão dizer que é um erro de marketing, porque eu já estou contando talvez o final, é um spoiler isso. Mas tudo bem. Eu não estou aqui para ensinar marketing a ninguém. Vamos então ver o texto esse. Moisés sobe ao céu e encontra Deus sentado desenhando coroas para as letras da Torá. Eu não sei se alguém teve oportunidade, dos que estão aqui, se já tiveram oportunidade de ver como se vê a versão mais antiga no pergaminho, como se vê a versão do Pentateuco, mas ela tem algumas letras, umas 7 ou 10 letras, que tem uns ornamentos, uns adornos, uns enfeites em cima delas. Não sabemos por quê. Simplesmente, assim é, há séculos que é escrito o pergaminho. Essas letras e nenhuma outra, nesses lugares, tem esses enfeites. E ninguém sabe de onde veio isso, nem por quê. Então, esta história aparentemente está explicando que Deus, o que está fazendo lá no céu é isso, fazendo esses ornamentos, esses adorninhos em cima dessas letras. Não tem mais nada para fazer Deus, não tem guerra, não tem fome, não tem justiça, não tem sofrimento, não tem nada. Então, como Deus está boring,
em espanhol eu diria está aburrido, que não é aborrecido, está entediado, então ele está fazendo isso. Então, Moisés pergunta, Ribono shel olam, amo do mundo, quem te atrapalha? Olhem, quem te atrapalha? Essa é a pergunta dele. Por que você está fazendo uma coisa dessas? Há alguém que esteja te desafiando a fazer uma coisa como essa? E Deus responde, existirá uma pessoa dentro de várias gerações, cujo nome é Rabi Akiva, filho de Yosef, que no futuro ele irá explicar e desenvolver Lidrosh, esse é o verbo que usa, tá bom? De Midrash, que fará Midrash não só de cada ideia, não só de cada texto, nem só de cada letra, também de cada ornamento de cada letra, ele vai fazer construções inteiras. Tilim, tilim, shelalachot. Então, Moisés diz, mas quem é essa pessoa? Me mostre. Amo do mundo. Quem é ele? E então, Deus diz a ele, volta sobre você. Volta sobre ti mesmo. Olhem que coisa interessante. Para Moisés viajar ao futuro, tem que voltar sobre si próprio. Volta sobre você. E Moisés se vira e aparece no Beit Midrash, na Academia de Estudos de Rabi Akiva, 2000 anos à frente. E aparece sentado, onde diz o texto, na 8ª fila, certo? Isso. Foi se sentar no final de 8 fileiras. Eu aqui só tenho que esclarecer que na época, podemos discutir isso do ponto de vista pedagógico, se estudava aparentemente em círculos concêntricos. O sábio, o mestre estava no meio e os alunos se sentavam em círculos concêntricos mais perto, quem era mais assíduo, quem sabia mais, quem era mais próximo do professor, quem conhecia mais. Os alunos, quanto mais longe, eram mais fracos. Talvez não seja a melhor pedagogia, eu acredito que não é a melhor, mas tudo bem. Assim é como aparentemente funcionava. Quer dizer que Moisés aparece automaticamente nem na primeira fila, nem na segunda, nem na terceira, nem na quinta, nem na sétima, na 8ª, quase no fim. Né? Moisés não é dos melhores alunos do Pentateuco. E está sentado na 8ª fileira e não entende nada do que eles estão falando. E está prestes a se desvanecer. Nesse momento, Rabi Akiva chega a um ponto determinado e os alunos lhe perguntam, Rabi, de onde tirou isso? E ele responde, isto é uma lei dada a Moisés no Monte Sinai. E aí, Moisés, que estava já quase desmaiando, acorda e respira aliviado. Muito bem. Não sei se até aqui alguém quer perguntar alguma coisa ou dizer alguma coisa, mas nos encontramos aqui com algumas coisas bem interessantes, vamos concordar. Né? A primeira delas é, como já disse, Deus, para ter o que fazer, precisa de um desafio humano. O humano é quem desafia Deus, e não Deus aos humanos. E então, o desafio consiste na interpretação. O humano vai interpretar tanto que Deus tem que preparar o terreno para que haja profundidade, haja o que interpretar.
E então, ele precisa não somente um conteúdo bom num parágrafo, precisa palavras boas. E não só palavras boas, precisa letras boas. E não é suficiente, as letras precisa que sejam também a estética delas, a forma delas. Aqueles que vão trabalhar com artes, sobre nossos conteúdos, já tem lá algumas coisas interessantes. A forma da letra também transmite algo. O movimento da letra. A estética da letra. E é um diálogo entre céu e terra, entre o humano e o divino, o que dá o conteúdo. Bem, Moisés, teoricamente, é quem recebeu esse texto. E ele não sabe que existem ornamentos, enfeites, desenhos. Por isso tem que subir ao céu para encontrá-los. Como se o próprio Pentateuco tivesse uma evolução estética, uma movimentação interior. Que o primeiro receptor não o conhece. Não o viu, talvez. Talvez estava, mas ele não viu. E precisa viajar ao futuro, 2000 anos à frente, para descobrir o que o texto já tinha. Para viajar ao futuro, ele precisa voltar sobre si próprio. A viagem ao futuro não é como no filme Back to the Future, que entra num carro fantástico. Não é uma técnica tecnológica. É uma técnica psicológica, ou religiosa, ou espiritual, ou existencial. Trabalha com si próprio. Se busque a si próprio dentro de você e vai conseguir aparecer em outro lugar do lado do Rabi Akiva. E então, quando chega Moisés lá, obviamente ele não é o melhor aluno, nem o segundo, nem o terceiro, é o oitavo. Nível 8 de 10. E não entende nada do que estão falando. Como é possível que não entende nada? Eles estão falando de outra coisa? Não, estão falando da mesma Torá, do mesmo Pentateuco. Então, será que ele não viu tudo o que está lá? Para eles, isso é o que Moisés recebeu. E quando Moisés ouve isso, consegue respirar de novo. Porque acha uma ponte, porque acha uma conexão, porque acha um desafio. Vai saber. Vamos ao nosso outro texto. Então, acontece que os sábios estão discutindo uma quantidade de leis e chegam, afinal, ao caso do forno de Achnai. E o que é Achnai? Disse Rabi Yehuda, disse Shmuel, que cercaram ele como aquela cobra e o impurificaram. Contam que naquele dia, Rabi Eliezer respondeu todas as respostas do mundo e não aceitaram. Tá bom? Então, estão discutindo, todos os sábios, um deles, aparentemente com mais conhecimento que todos, chamado Rabi Eliezer, filho de Órcanos, deu um monte de soluções e respostas, e os sábios, a maioria deles, o grupo dos sábios, não aceitaram nada do que ele disse. Então, Rabi Eliezer disse, se a alahá, se a lei é como eu digo, essa alfarroba vai prová-lo. E a alfarroba se arrancou de onde estava sem a moto. Uma medida de
cumprimento da época. E alguns dizem que eram 400. Bem, então, eles responderam, na verdade, Rabi Yoshua, que era quem liderava o grupo, não se aceitam provas de alfarrobos. Então ele disse, se a lei é como eu digo, as águas vão prová-lo. E as águas retrocederam. Ou seja, as águas normalmente descem, subiram, foram para trás. E eles então, e Rabi Yoshua respondeu, não se trazem provas de águas. Então ele disse, se a lei é como eu digo, as paredes deste Beit Midrash, desta casa de estudos, vão prová-lo. E as paredes do Beit Midrash começaram a se inclinar, como para cair. Aí Rabi Yoshua se levantou, olhou para elas e lhes gritou, se os sábios, se os aprendizes, eles se chamavam a si próprios aprendizes sábios, o pior que eles teriam aceitado era que a gente chama eles de sábios. Eles se viam até o fim dos dias como aprendizes, como estudiosos, no caminho, nunca eram sabedores. Se os aprendizes e sábios estamos discutindo, vocês, o que tem a ver? Ou seja, o que acontece com vocês? Vocês vão nos matar por isso? Vocês vão intervir? Vão interromper? Vão definir? E então conta a lenda que as paredes não caíram totalmente para honrar Rabi Yoshua e não se ergueram totalmente para honrar Rabi Eliezer. Então Rabi Eliezer disse, se a lei é como eu digo, o céu vai prová-lo. E saiu uma voz do céu, ou seja, Deus, né? Não sei, vamos entender que é isso. Saiu uma voz do céu, aliás, a voz do céu é feminina, no texto, diz, Yatzea bat kol, filha de voz, e disse, qual é o problema, que problema vocês têm com Rabi Eliezer? Vocês não veem que a lei é em todos os lados, como ele diz, em todos os casos? Levantou-se Rabi Yoshua e disse, nós não aceitamos vozes do céu. Não aceitamos provas de árvores, e não aceitamos provas de água, e não aceitamos provas das paredes, e não aceitamos nem a voz do céu. Por quê? Porque na própria Torá está escrito que a Torá não está no céu. Se vocês tiverem aí a Bíblia, podem abrir no Deuteronômio capítulo 30 e vão ver que existe lá uma frase que diz Lo bashamayim hi, não se encontra no céu. A Torá não está no céu. Ou seja, ele usa esse texto para dizer que a Torá, uma vez que foi entregue, e aqui está explicado pelo que aliás é de outra geração, em outro momento, aí estão todos misturados. Uma vez que a Torá foi entregue no Monte Sinai, não se apoia mais ninguém em vozes do céu, porque está escrito na própria Torá que foi entregue no Monte Sinai, que ela não está no céu e que deve ir se torcendo em função da maioria. O que significa isso? Na verdade, esse versículo de Êxodo 23, 2, diz o contrário. Não vá em direção à maioria para o mal. Mas ele tirou o mal e tirou o não e ficou inclinar-se em direção à maioria. E aí continua o texto com outros personagens. Rabi Natan encontrou Eliyahu, o profeta Elias. É um desses personagens lendários da Bíblia que não morre. Sabem, existem 3 personagens assim na Bíblia. Um é Elias, que o texto diz que ele subiu numa coluna de fogo e sumiu. E ele se supõe que é quem aparece na Páscoa, que é quem vai anunciar a vinda do Messias. Ele aparece em momentos de aflição,
Isso conta a lenda, não é que alguém tenha visto ele alguma vez. Mas é um personagem que não morreu, Moisés é outro, que ninguém sabe como e quando morreu, e anterior, estou indo para trás, é um tal de Enoch. Enoch aparece nas genealogias das primeiras gerações, entre Adão e Noé, entre Noé e Abraão, e de todos diz quanto tempo viveram, quando morreram, quantos filhos tiveram, e assim por diante. No caso de Enoch, só diz quantos filhos teve e a que idade. Quando chega o momento de dizer, e morreu a idade de tanto tempo, não diz mais nada. Diz, e Enoch não está porque Deus levou ele. Então, esses são os três personagens que não morrem, que ficaram com uma imagem mítica, mitos, não mística, mítica. Bem, então Elias aparece lá e Rabi Natan pergunta a ele, e que fazia Deus enquanto acontecia isso? E Rabi Natan, e Eliyahu, que se supõe que sabe tudo o que acontece com Deus e o que acontece no céu, responde, ele sorria e dizia, meus filhos me venceram. Aqui surgem várias perguntas que eu também quero deixar com vocês. Que significam essas supostas provas? A árvore, será que existe alguma diferença entre elas, primeiro, ou simplesmente é um texto fantástico? Eu quero acreditar que não é somente um texto fantástico, que cada uma tem aí alguma razão, né? Uma árvore, a árvore parece uma pessoa, uma árvore que se move e não fica mais estática, que vai em direção da discussão. Uma água que muda de curso, que sobe ao invés de descer. Talvez representa também algo. Finalmente, as paredes que sustentam essa casa, esse estudo, essa discussão, podem cair, podem se erguer, mas escolhem ficar no meio. Bem, e por último, a voz do céu, que já falamos que poderia ser Deus, nenhuma dessas provas é aceita. Que significa que a Torá não está mais no céu? Significa vencer Deus. Será que pegamos ele? Porque pegamos uma frase na suposta palavra divina que acaba com a autoridade divina? Será que escreveu isso de propósito? Para que encontremos essa saída, essa chave de nossa própria autonomia e deixemos de nos apoiar no céu e em Deus? E busquemos a própria divindade na própria interpretação, mesmo que seja diferente da intenção original. Será talvez irônico? Eu já escutei um escritor israelense famoso chamado Pinchas Peli, que tinha sido muito religioso, deixou bastante a religião. A teoria dele é que é um sorriso irônico. Ok, me pegaram. E que tem de bom isso? Alguns gostam de todo esse texto porque dizem que isto deve ser visto como qualquer obra. Muitas vezes os grandes artistas dizem, eu sou um canal da inspiração, do saber, do fluxo. Mas eu não tenho mais autoridade que qualquer outra pessoa que assiste minha peça, que ouve minha música, que lê meu texto, meu poema, que dança minha coreografia, que executa minha música, enfim. Existem histórias deste tipo sobre muitos autores, muitos criadores. Eu sei de T.S. Eliot, por exemplo, que se conta uma história assim. Uma vez ele discutia com ele não discutia, ele chega a um debate sobre uma de suas obras, ninguém sabe que ele é ele, e o especialista traz uma interpretação maravilhosa, e umas pessoas discutem com o especialista, e aí T.S. Eliot diz, sua interpretação, senhor orador, é maravilhosa, mas esse senhor lá tem razão, e o senhor está equivocado.
E aí o público fica em silêncio dizendo, e agora o que vai acontecer? E aí o especialista se levanta e diz, não, como assim? E mostra um monte de outras provas que ele tinha razão. E aí, finalmente, alguém na sala se levanta e diz, senhor especialista, você é realmente um especialista em tudo que escreveu T.S. Eliot, mas mesmo assim, preciso dizer que o senhor está errado. Quem você acha que você é? Ele diz, eu sou T.S. Eliot. E o especialista diz, não me importa quem você é. Uma vez que entregou a obra é nossa tanto quanto sua, ou mais. Contam de Agnon, Prêmio Nobel de Excelência de Literatura, que sempre que perguntavam a ele sobre algum personagem, alguma interpretação de seu texto, ele dizia, não sei, perguntam aos interpretadores, eu só escrevi. Existem muitas lendas desse tipo ao redor da arte. Então, alguns dizem, este é o texto talmúdico sobre isso, que a própria Torá, nem Deus tem mais autoridade. O autor não tem o monopólio da interpretação de uma obra. O autor é mais um espectador, uma vez que a obra foi entregue ao saber geral. Outros dizem, isso é relevante para qualquer obra, menos para uma obra divina. A interpretação do autor deveria ser autoridade. E outros dizem, não. Não. Porque para que a Torá, a revelação, possa conviver com o ser humano, ela precisa trabalhar com os humanos. Precisa ser interpretada e relida e reconstruída, ajustada pelos humanos. E por isso não interessavam as provas nem da própria natureza. Enfim, aí vem interpretações diversas. Muito bem. O final desta história é trágico e trabalha sobre um outro assunto que nós vamos trabalhar mais para frente, que tem a ver com a autoridade humana. Porque Rabi Akiva, finalmente... Não Rabi Akiva, desculpa. O Rabi Eliezer, depois de tudo isso, eles decidem afastá-lo de seu cargo e impurificar tudo que ele purificou. E depois disso, o que acontece é que ele é informado dessa decisão e fica num luto, numa tristeza imensa, que acaba dando a ele, vamos ver isto aqui, e depois vamos abrir um pouquinho a perguntas. Contam que naquele dia trouxeram tudo que o Rabi Eliezer havia declarado puro e o queimaram no fogo, resolveram destituí-lo e afastá-lo. E se perguntaram, quem irá? Ou seja, quem irá dizer isso para ele? Queimar no fogo era para purificar, ou seja, tudo que ele tinha declarado puro não era mais puro. Tiveram que purificá-lo de novo através do fogo. E o afastaram. E então, Rabi Akiva, que era seu melhor discípulo, este mesmo Rabi Akiva, que depois é a grande figura do conto que temos antes. Eu irei, não aconteça que algo indigno e acabe destruindo mundos. Prestem atenção, isto é bem interessante também. Por que alguém não digno de Rabi Eliezer e da mensagem que tem que trazer poderia destruir mundos? Vamos ver isso aqui mesmo. Por quê? O que fez Rabi Akiva? Vestiu-se de luto. Ou seja, se cobriu de preto, chegou apenas até 400 amot. Lembram que antes era 400 amot? O que se movimentou a árvore para demonstrar uma verdade. Aqui a regra é que a pessoa afastada tem que ficar até no mínimo 400 amot de distância.
E Rabi Eliezer diz, por que você vem hoje especialmente, e por que assim? E Rabi Akiva diz, parece que estão se afastando de você. Indiretamente tenta dizer isso. Aí Rabi Eliezer se veste de luto, faz todos os rituais do luto, seus olhos se encheram de lágrimas, e o mundo se danou em 1/3 das olivas, 1/3 do trigo, 1/3 da cevada. Até a massa folhada estragou nas próprias mãos antes de ser cozida. Olhem o que aconteceu no mundo pela situação da tensão entre eles ou pela amargura que recebeu o Rabi Eliezer ou pela falta de tolerância ou pela falta de diversidade. Contam que nesse mesmo dia houve uma ira geral e todo o local no qual o Rabi Eliezer olhava se queimava. Rabban Gamliel, que era o presidente da corte dos sábios que tinha afastado o Rabi Eliezer, estava vindo em um navio e uma onda o enfrentou para afogá-lo. Levantou-se sobre suas pernas e disse, soberano do universo, é claro e evidente para ti que tudo que fiz, não fiz para minha honra, nem para a honra da casa de meu pai, e sim para a tua, para evitar as confusões no seio de Israel. E então acalmou-se o mar de sua ira. Ou seja, Rabban Gamliel é ameaçado de morte pela própria natureza, de novo, assim como a árvore, assim como a água, assim como as paredes, pela ira que veio da depressão, da tristeza do Rabi Eliezer, pelo que fez com ele o grupo liderado por esse Rabban Gamliel. E esse Rabban Gamliel se defende dizendo que tudo que ele fez não fez por ego, fez pelo bem da verdade, pelo fluxo da revelação, que precisava, talvez, dessas discussões. E então Omar se acalma. Ima Shalom, única mulher que aparece em toda essa história, até aqui eram todos homens, se chama nada mais, nada menos do que Mãe Paz. E é, ao mesmo tempo, a esposa de Rabi Eliezer e a irmã de Rabban Gamliel, ou seja, os dois sábios que estão na disputa, tem no meio como uma mulher super próxima. Para uma é a esposa, para outra a irmã. A partir daquele dia não deixava Rabi Eliezer sozinho, especialmente quando chegava a hora da queda do rosto, uma reza especial essa, que tem um lugar para uma introspecção muito forte, muito íntima, muito maior. E então ela tinha medo que naquele momento ele fique tão compenetrado, que tenha tanta força, que acabe matando seu irmão. E por isso não deixava ele entrar totalmente nisso. Vejam o lugar dessa mulher, o nome estranho que ela tem, como ela pode penetrar. O que significa que ela penetra nele e não permite uma introspecção exacerbada, que neste caso poderia ser destrutiva dele ou do irmão. E aí ela tem uma confusão, porque um dia ela pensa que não tem essa reza, porque era Rosh Chodesh, ou existe uma outra versão que ela por um momento não presta atenção porque vai atender uma outra obra importantíssima, que é ajudar um mendigo, e nesse minuto ele faz a reza, se compenetra e Rabban Gamliel morre. E como ela sabe isso, ele pergunta, como você sabia que aconteceu isso? Pois aprendi assim na casa de meu pai. Todos os portões poderão se fechar, menos os do desencaminhamento. Eu busquei essa palavra de propósito, porque assim é como aparece em hebraico também. Algo que busca um outro caminho, um não caminho, é uma porta constantemente aberta. Aqui nos encontramos, então, com um desfecho estranho, porque continua, por um lado, o tema da autoridade humana, autoridade divina, e, ao mesmo tempo, a tensão começa a ser destrutiva. Eu quero parar aqui para ver primeiro se tem perguntas, sugestões,
e depois, então, eu vou dar uma finalização em função das intervenções. Tá bom? Pode ser assim? Então, Graziele Almeida perguntou a diferença entre o Talmud babilônico e Jerusalém é só a parte da Gemara? Sim, Graziele, exatamente. A parte da Mishnah é a mesma, as duas versões, nas duas versões do Talmud, exatamente. As duas comentam o mesmo texto da Mishnah. Exatamente. Se bem que, para comentá-lo, muitas vezes se apoiam em outros textos diferentes, mas o fio condutor é sempre da mesma Mishnah. Que mais? Continuamos para frente. Saul Kirschbaum, professor, colega e especialista em várias coisas também, pergunta se os autores do Talmud são os mesmos do Midrash. Gostaria de saber se eles diferenciavam a atividade. Hoje estamos celebrando o Talmud, hoje celebramos sim. A resposta é sim. Era sistemático, eles faziam um trabalho e faziam um outro trabalho. Só que algumas vezes nos encontramos no Talmud midrashim, soltos, que vêm dentro de uma discussão. Mas o trabalho deles no Talmud é outro que o trabalho no Midrash. Sim, a resposta é sim, rotundo, uma pergunta metodológica muito importante. Tem estudiosos que se confundem muitas vezes nessas coisas. Muito bom. Aqui tem uma pergunta, Luciana Carneiro Hernandes. O primeiro que não morreu é Enoch. Exatamente. O nome, eu vou explicar porque isso talvez não, eu falei isso rápido porque não era o centro da nossa conversa, mas vamos ilustrar de forma completa. O nome hebraico original é Hanoch. Hanoch. Se eu tivesse que escrever isso, escreveria C-H-A-N-O-C-H. Hanoch. Alguns talvez escreveriam, não sei, no Rio ou em Belo Horizonte com R. Não sei lá. Mas a pronúncia é Hanoch. Só que na tradução da Bíblia ao inglês e idiomas latinos e demais, muitas vezes o nome da pessoa aparece como Enoch, exatamente assim, E-N-O-C-H. E alguns pronunciam, inclusive, Enoch. Eu já ouvi americanos e britânicos dizendo Enoch, acentuado no I. Mas essas são adaptações ou desvios. O nome original era Hanoch. E para quem se interessa por essas coisas da linguística, eu gosto disso especialmente, eu insistiria em conservar o Hanoch, porque Hanoch vem da raiz lechanech, educar, ensinar, renovar, inaugurar. Essa é a palavra. Enoch, existe um outro personagem nessas genealogias que se chama Enosh, que é outra pessoa, não tem nada a ver com Hanoch. Ele sim morre, e Enosh é o radical da palavra humanidade, Enoshuk. São dois nomes diferentes. Bem, li mais sobre Moisés e Elias. Bom, então, sim, são mais famosos, mas Hanoch, Luciana, acabou sendo somente uma figura mítica, porque dele não sabemos nada, ele somente aparece nessa lista genealógica entre Adão e Noé, entre Noé e Abraão. Essas duas listas lá tem Hanoch. E Enosh também aparece nessas listas. E mais nada. Por isso, como o único que se sabe dessa pessoa é que não morre, é que acabou sendo um elemento mítico muito forte, e tem textos místicos, da mística antiga, sobre esse tal de Hanoch. Existe um Hanoch etíope e um Hanoch eslavo, e o terceiro Hanoch é teoricamente esse, e depois na literatura mística muito, muito antiga, esse Hanoch tem uma função no céu, é o ministro do interior, ou ministro do rosto. Interior e rosto, em hebraico, a mesma palavra. Isso explicamos, acho, na primeira aula. Agora está no YouTube, aliás, a primeira aula. Lá está toda essa introdução explicada. Podem assistir, certo? É livre, é só se inscrever
e aí explicamos um pouquinho mais, mas esse tal de Hanoch está pelos céus e recebe as pessoas. Receber o rosto das pessoas e ser o ministro do interior é parecido, porque a palavra pnim, interior, é a mesma palavra que panim, rosto. Aliás, em hebraico, rosto é plural, rostos, se diz. Muito bem. Eu quero encontrar essa história do Talmud por Salvo Zizek. Ele propôs a leitura irônica. Ok, interessante, Jonas. Obrigado. Muito bom. Letícia diz que este texto te fez pensar na Parashá da semana. Bom, depois nos explica por quê. Pela questão da justiça, ou talvez por alguma outra razão. Sempre tem pessoas, Luciana, senhor nome Hanoch, no português, Enoque. Rebeca explica isso, exatamente. Hanoch se chama Enoque, diz Rebeca. Você também encontra como Hanoch. Estão todos, diz Rebeca. Ok, obrigado, Rebeca. Boa reflexão, Gabriel. Deve ser muito difícil, imagino ter ainda sempre pavimentar o caminho. Eu acho que Moshe teve esse papel na narrativa bíblica e judaica, pavimentar o caminho. E talvez por isso você diz que ele se encontra viajando no tempo, para criar essa pavimentação. Pode ser. Boa ideia, Letícia. Liderar o êxodo, mas não entrar em Israel e depois receber a Torá que Akiva iria interpretar. Sim, é uma função difícil, claro. Fabiano Oliveira Machado, Romeu Ruben, tem uma dúvida sobre a história. Dizem que onde tem dois judeus existem três opiniões. Isso aplica a essa história? Claro. Esta justamente, Fabiano, é um dos exemplos nos quais o foco se encontra na discussão. Só que o problema desta história aparece logo no começo, continua no fio condutor e continua no final trágico. Porque veja o que acontece, ao invés de ser uma discussão feliz, como muitas outras que acontecem no Talmud, é uma discussão trágica, é uma disputa trágica. Se tivesse terminado, como muitos colegas terminam, eles ensinam somente até o momento no qual diz que Deus sorria dizendo, meus filhos me venceram. E muitos de meus colegas que terminam lá a história. Lá é um final feliz. Mas, infelizmente, continua ela. Talvez para ensinar partes das misérias e dos desafios humanos que temos na hora de discutir. Quero fazer uma pergunta também, disse Luiz Fernando. Por favor, Luiz Fernando, pergunte. Professor, vamos lá. Quero voltar um pouquinho nessa questão da subjetividade do sujeito, porque isso me interessa bastante. Claro. Freud, especificamente, não trabalhou muito essa questão do sujeito, né? Mas Lacan, sim. Lacan trabalhou exaustivamente, de um ponto de vista que é lido como uma subversão do sujeito, né? Então, ele pensa o sujeito naquilo que se encontra entre dois significantes, para usar termos mais da linguística, e em um determinado momento ele diz, se eu não me engano, em um comentário, uma entrevista que ele dá na rádio em 1970, que foi publicado sob o título Radiofonia, ele dá um exemplo a partir do Midrash, dizendo que ali existe uma questão de extrair do texto um dizer outro. Isso fica bastante obscuro. Algum tempo depois, um outro analista que era analisando do Lacan, que é o Gerard Haddad, ele traz alguns esclarecimentos, né? Ele explica que, do ponto de vista dessa comparação com o Midrash, o que está em jogo é que entre duas coisas, entre duas palavras, assim como entre dois significantes, existe uma continuidade. Nada do que está ali é descontinuado. E é o sentido que está entre uma coisa e outra, por mais distante que pareça,
é ali que se encontra o sujeito. Existe uma história, já que estamos aqui contando histórias, sobretudo, curiosa, porque o Haddad ele procura Lacan atormentado com as suas raízes judaicas. Ele quer negar a todo custo essas raízes judaicas, e passam-se os anos, ele perde essa questão de vista, e um dia ele vira para o Lacan e vai contar que brigou com a mulher e fala: "Je passei une de ces nuits", eu tive uma dessas noites, foi uma daquelas noites. E o Lacan, ocorre um fenômeno que a gente chama de Verhören, né? Ele entende errado. E ele pergunta: "Comment? Vous avez la leucémie?" Como é que é? Você está com leucemia? E a brincadeira toda disso é que a leucemia é uma doença que enfraquece, que deixa o sangue ralo, né? E era justamente essa toda a questão da análise dele, a dificuldade dele de lidar com a questão da herança judaica. E para explicar isso, ele utiliza um conceito que eu não sei sequer pronunciar e que eu gostaria, se possível, que você me explicasse melhor, que é a ideia de Gezerah Havá, eu não sei se é assim que se pronuncia, ou Gezerah Havá, não sei nada de hebraico, e ele utiliza isso como uma espécie de uma explicação para o conceito de analogia e de contiguidade entre uma coisa e outra. Então, gostaria de entender um pouquinho melhor essa questão, porque me parece que ele tira isso do Rabino Ismael, se eu não me engano. O conceito é Gezerah Shavá? Sim. Gezerah Shavá. Muito bem. Então, primeiro, muito obrigado, professor Luiz Fernando, pela intervenção. Realmente nos traz nos enriquece bastante. Eu concordo com essa ideia de que a subjetividade eu concordo com as duas definições que você trouxe, que é trazer um outro texto do texto, e que também aquela ponte entre eu acho que não são excludentes, imagino que por isso trouxe as duas, porque elas se conectam, são duas formas de olhar para a subjetividade. Uma subjetividade, afinal de contas, em ambas, é algo que cria elos através da revolta. É um ir e ao mesmo tempo um vir, um ir junto e trazer algo novo. E nesse sentido acho que a leitura midrashica é interessante, e ter parado justamente, não finalizar a aula antes de ouvir as intervenções e só com elas finalizar, é parte do método. Porque, na minha opinião, é quando conseguimos ao mesmo tempo ir com o texto e ser individuais, ter uma leitura particular, que fazemos diferença, que somos no mundo. E por isso era importante fazer, talvez, essa diferenciação. Agora, sobre Gezerah Shavá, Rabi Ishmael é um dos sábios da primeira época, é contemporâneo de Rabi Akiva, e ele desenvolveu um método que tem várias formas. Uma delas se chama Gezerah Shavá. Acho que eram não sei se 39, enfim, caminhos da interpretação. E uma delas se chama Gezerah Shavá, que é uma espécie de analogia, justamente. É essa que eu trouxe antes. Aquela que pega uma imagem comum, ou uma expressão comum, ou um personagem comum entre um versículo e outro, e então estabelece a relação entre uma e outra. Digamos que estão tentando estabelecer uma dimensão de tempo, né?
Então, suponha que na Bíblia diz, bom, isto deve ser... eu vou dar um exemplo bastante clássico. Existe na Bíblia, outra vez 39, momento, vamos explicar assim. Existem na Bíblia as regras vinculadas ao sábado, sim? As proibições do sábado. O que pode fazer e o que não pode fazer no sábado? Os 10 mandamentos diz, lo ta'ase melachá, não faça melachá. Melachá que é? Não é trabalho. Trabalho se diz avodá, é outra palavra. Melachá é uma espécie de obra, é uma obra, uma arte, não sabemos o que é melachá. Então, vamos fazer uma gzerá shavá, uma analogia. Onde mais diz a palavra melachá? Vão à construção do tabernáculo, e lá aparece a palavra melachá 39 vezes. E só lá. Então, uma vez aparece melachá para dizer que cortaram, e outra para dizer que colaram, e outra para dizer que costuraram, e outra para dizer que colorearam. Então, então, essas 39 ações são as proibições do Shabbat. Por quê? Aí diz melachá e aqui diz melachá. Gzerá shavá. Como aí diz melachá e significa cortar, aqui que diz melachá também é cortar. Como lá diz melachá e significa colar, aqui diz melachá e também significa colar. E assim, isso é gzerá shavá. Essa é a metodologia do tal de Rabi Ishmael. É uma analogia linguística, algumas vezes conceitual, mas algumas vezes é mais sofisticada, porque algumas vezes a analogia é somente uma pessoa. E algumas vezes, já terminou, isso você vai gostar, e algumas vezes nem é uma palavra, nem é uma expressão, nem uma pessoa, é uma personalidade o que cria a analogia. O que me leva a pensar que talvez com o nosso trabalho de contação de histórias, as pessoas aprendam mais sobre nós do que sobre as histórias que a gente conta. Eu tenho certeza, porque vai ser como contamos essas histórias. Jonas Moore diz, professor, tradicionalmente, a hermenêutica, comentário e interpretação é sempre aberta perante a leitura, ou então ela tem um limite ou um fim estabelecido pelos mestres. Pergunta excelente, Jonas Moore. Excelente. E acho que ela se vincula diretamente com isso que estamos falando, com o que acabamos de falar com o professor Luiz Fernando. O que está perguntando, Jonas, é qual o limite? Estamos cantando a alegria da interpretação múltipla. Estamos vendo um texto no qual o interpretador vai tão longe que o próprio autor não se reconhece, seja ele Moisés ou seja ele Deus, nos dois textos. Não só isso, sino que os interpretadores estabelecem que não importa, tão grande precisa ser a interpretação. Por outro lado, também vemos no segundo texto, no texto principal de hoje, que o limite tem a ver com dinâmicas sociais e de poder. Não, peraí, você não pode. Não aceitamos sua interpretação e desligamos você. Tem outros textos assim, em outros lugares. Qual é o limite? Pergunta perfeita, Jonas. Eu acho, aqui entramos nas ideologias. Eu acho que o limite é dado por diversas ferramentas. Existe um limite, na minha opinião, perverso, que é esse que estamos vendo aqui, que tem a ver com políticas, ou politicagens, com forças, com hierarquias de poder, não com hierarquias de conhecimento. Então, de você não vamos aceitar, você não tem lugar, né? E isso se toca também com psicologias, né? Muitas vezes nós aceitamos algo quando é dito por um amigo,
e não pelo pai ou pela mãe, né? Ou somente quando é dito pelo filho e não pelo cônjuge, e assim por diante. Então, muitas vezes o limite se encontra na dinâmica social, ou no contrato social, e na política que decorre. Algumas vezes o limite se encontra na autoridade intelectual. A universidade é um lugar desses, não qualquer um pode dar aula, não qualquer um pode escrever, não qualquer um pode ser... Tem que passar certos estágios, tem que fazer a formação, depois tem que ser mestrado, depois vai ser doutorado, e por aí vai. Então, quem pode estar numa banca? Quem pode escrever numa revista científica? E assim por diante. E eu acho que existe um terceiro limite, que não só um terceiro limite, existe talvez um quarto. Um terceiro limite metodológico. Qual é o método que se usa? Se vai ser uma análise, uma interpretação estilística, vai ter uns limites. Se vai ser uma interpretação histórica, se vai ser uma interpretação teológica, se vai ser uma interpretação filosófica. Então, cada disciplina terá seu método. Finalmente, na minha opinião, existe o quarto critério, que é, eu não quero reduzi-lo ao bom senso, mas tem um limite ao próprio texto. Tem esses momentos nos quais você diz, bom, o interpretador viajou, fez uma viagem linda, criativa, mas saiu do texto. O texto nem se aproxima daquilo que está sendo dito. Ou algumas vezes o texto nega essa possibilidade. Eu digo que o Midrash tem a habilidade de trazer o que falta no texto, e o texto exige, mas não nega. Mas não nega. E na minha opinião, estaria por aí o limite. Alguma lógica interna do texto seria talvez o limite. Essa ideia aqui de Cláudio Rodrigues Júnior, diz essa ideia que foi apresentada no primeiro texto para ter sobre algo que está por vir, é realmente algo bem intrigante ao meu entender. Que bom que gostou. Aqui estão completando os nomes. Depois, não fazia ideia que Moisés tinha viajado ao futuro. Não sabemos se aconteceu isso ou não. Isso é o que nos conta esse texto. Letícia Salles, a celebração do texto, para mim não tem como não pensar na parte da semana, pois veja, se é uma mitzvah que escolhe a juízes, se entende que é um leitor minimamente entendido da Torá, mas parece que após a eleição, esse juizado é absoluto que não pode ser questionado, mesmo que eles digam que direita e esquerda, eu vejo que a autoridade é construída e atribuída. É uma elite, talvez, a Torá diz que esses juízes precisam pertencer a uma elite. Entendido. Agora entendo como você está relacionando isso. Talvez isto venha ao encontro dessa última pergunta. Se é que o limite está dado pelo tempo, ou pela autoridade, de novo, social ou política. Quem pode interpretar e quem não. Quem pode ser juiz e quem não. Eu acho, aqui, essa Letícia que está trazendo esse texto, não sei se todos conseguiram vê-lo, foi às 8h30, Letícia Salles, e propõe que isso se relacionaria com um trecho que é lido no Pentateuco nas sinagogas nessa semana, que fala sobre o preceito de colocar juízes humanos, e eles devem administrar a justiça. É interessante o que você traz. Então, se são eles, não seria qualquer um. Essa é a premissa dela. E que aí estaria o limite. Eu acho que é uma interpretação viável, mas que existe no próprio texto, alguns capítulos mais para frente, no próprio texto da Torá, alguns capítulos mais para frente, algo que diz que a justiça é só divina. Ou seja, nenhuma pessoa tem um limite. E, portanto, o quê? Alguns vão dizer, então, todos podem julgar. E outros dizem, então, ninguém pode julgar. E o que fazemos se ninguém pode julgar? Vamos viver no caos? Devemos viver na tolerância completa? Ou talvez devemos julgar com a consciência de que será sempre um julgamento limitado?
Eu me inclino mais por esta última versão e acho que aí está também outro dos caminhos da interpretação e da pergunta do Jonas. As pessoas deveríamos encarar tudo que fosse a verdade como algo que ao mesmo tempo nos atrai, para o qual ao mesmo tempo que temos capacidade, devemos saber que nunca vamos esgotá-lo. E então o que fazemos? Não fazemos nada, porque nunca vamos sabê-lo tudo. Inventamos qualquer coisa porque tanto faz, porque nunca saberemos tudo. Ou empreendemos algum caminho e vamos tentando saber algo. Ou mesmo acho que é com a interpretação, e eu mesmo acho que é com a justiça. Os humanos devemos tentar fazer justiça, sabendo, com muito cuidado, sabendo que podemos errar. Que nunca vamos ter toda a informação, que nunca vamos ser totalmente imparciais, que nunca vamos ser totalmente sãos. E mesmo assim vamos tentar. Sabendo que estamos errando e estamos limitados. Na minha opinião, assim também deve ser a ciência. Deve empreender um caminho, deve avançar, tudo o que puder, com essa humildade. Então, a explicação foi perfeita para a compreensão do texto, para que eu entendesse a ironia da história, entender o motivo da Ferreira. Obrigado, Luciana, de novo. Tá, Verônica, poderia lembrar onde se encontra a segunda história da Rabi Eliezer, por favor? Ah, sim, eu não falei. No Tratado de Bava Metzia. Desculpa, Bava Metzia. Kelita Cohen diz, me chamou a atenção que nas duas histórias tem uma voz feminina, certo? De alguma forma, as duas vozes estão em um lugar de autoridade, não? Aqueles que são as autoridades formais em cada uma das histórias, Moisés e Rabi Akiva, Rabi Eliezer e Rabban Gamliel, estão em tanto conflito que não parecem estar em lugar de autoridade suficiente. Interessante. A premissa é que, se bem que no primeiro texto não lembro onde estava a voz feminina, mas, de qualquer modo, é interessante isso, que o conflito não permite suficiente autoridade. Ok, esse poderia ser outro limite. Muito bem. Então, aí, apoiando a ideia das 7, muitas pessoas. E, finalmente, acho que... está, Bava Metzia 59b. Essa é a cita. Henoch, de novo. 5 Megilot. A recomendação bibliográfica sobre os comentaristas da segunda época sobre as 5 Megilot. Isso pergunta Danilo Aguiar. As aulas serão disponibilizadas, livros sobre leitura midrashica, alguma indicação? Bom, sobre as 5 Megilot, existe o Midrash das 5 Megilot. Isso, cada uma das Megilot tem seu Midrash. Existe Cântico todo o Midrash sobre o Cântico dos Cânticos, todo o Midrash sobre Ruth. Eles editaram um novo Cântico dos Cânticos com todos os seus comentários. E um novo Ruth com todos os comentários, um novo Lamentações com todos, e assim por diante. Essa é a bibliografia. Depois tem pesquisadores. Midrash é uma disciplina acadêmica também. Então, existem muitas coisas, sim. Heinemann, Yitzhak Heinemann, Yosef Heinemann são os da primeira época, e hoje em dia Boyarin, nos Estados Unidos, é um dos, hoje em dia. No último tempo, ele foi o grande pesquisador do Midrash. Professor Rubem, gostei muito da definição do Midrash, se aproxima muito dos seus literários. O Midrash pode sugerir interpretações ou comentários além do que se apresenta na Torá? Sim, eu acho que o Midrash pode se encontrar com outras análises literárias. Isto é, o leitor ativo acrescentaria outras significações. Sim, existe Midrash contemporâneo, de algum modo, mas tem que ter uma mente e uma ideologia aberta para poder aceitá-lo. Sobre a primeira história, a entrega da Torá significa pertencer aos intérpretes. Acho que sim. Que interpretar é se apropriar do texto. Isso mesmo, Rodrigo. Boa leitura. Na literatura de romance, Caindo, Saramago, essas viagens, exatamente, esse tipo de coisas, ou algo desse tipo, Borges, não há Aleph, Fausto, exatamente, esse tipo de coisas. Estou espantado com a riqueza dessa língua. Não sei se bom, aqui, além disso, fazer-se comunicar no nosso tempo.
Esse é o grande... momento. A minha questão é como lidar com as camadas semânticas sem corromper a cultura, por um lado, e por outro, o sentido do tempo. Além disso, fazer-se comunicar no nosso tempo. Acho que ficou confuso. Jonathan Almeida. Sim, é um grande desafio. As camadas sociais e culturais, mas eu acredito que essa é a grande proposta deste NUR, com essas histórias de sabedoria. E, em geral, que nós, no século XXI, possamos ultrapassar as barreiras de tempo e espaço, certo? Cecília, Jamil, Luiz Fernando, e acessemos, mesmo que seja com nossos olhos, o que for escrito na época, o que for discutido na época. Perderemos algumas coisas e ganharemos outras no caminho. Um pouco como estávamos falando antes sobre a justiça e a interpretação. Mas vale a pena tentá-lo, porque só assim vamos poder fazer essas viagens e poder manter viva essa cultura, esse tesouro. Tem um desafio em não corromper a cultura, em não corromper a linguagem, mas ao mesmo tempo tem o desafio de não matar isso por ser autêntico demais. Eu tinha um professor da filosofia da educação que dizia: o grande desafio com textos antigos se encontra no bom equilíbrio entre a relevância e a autenticidade. Se você for muito autêntico, pode perder a relevância para hoje. Se você buscar somente o que é relevante para você hoje, pode perder a autenticidade. Vai forçar o texto a que diga o que você gostaria que ele dissesse. Então, precisa de um equilíbrio entre esses dois motores, a relevância e a autenticidade. Quem se interessar por isso, o autor escreveu em inglês, sua grande teoria se chama Mike Rosenack. É um grande filósofo da educação. Bom, eu acho que vamos ter que ir encerrando por aqui. Eu vejo que as pessoas precisam sair e vai ficar tarde se vamos continuar com todos, infelizmente. Não sei se alguém pode ver se existe alguma outra pergunta que ficou aí em pé. Abraão Luiz pergunta: a própria prática comunitária que surge naturalmente também não seria um limite para a interpretação? Sim, acho que sim, é uma opção. Fernando, obrigado pela aula, teve que sair. Muito bem. E aí, outros que se encontram mais ou menos na mesma situação. Fabiano, se é possível, assim como Moisés, nos sentir meio longe, ou seja, boiando nas coisas que dominavam por causa do tempo e do espaço. Exatamente, a viagem no tempo tem esses desafios, exatamente. Muito bem, acho que chegamos até o final. Senhoras e senhores, obrigado a todos pela presença. Acho que o grande desafio, com textos antigos como com textos modernos, é ter a coragem de colocar o sujeito com subjetividade e, ao mesmo tempo, com humildade. Quando nós podemos fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, estar muito presentes, recebendo tudo que traz o texto e colocando toda a nossa individualidade, talvez estejamos desenvolvendo e contribuindo o nosso lado divino. E então, estaremos fazendo uma revelação mútua. De nós para o texto, texto para nós. E talvez esse seja o caminho, esse seja o limite. É isso. Obrigado.